Quando eu estiver criando paredes múltiplas, então se eu criar uma outra parede aqui, por exemplo, elas são colocadas como dois elementos distintos, né? Neste caso, a gente tem a parede 3, que é essa aqui, e a parede 6, que é essa aqui. Eu posso encará-la como elementos distintos, e aí os parâmetros dela vão ser diferentes. Eu posso colocar uma parede mais grossa e uma mais fina, por exemplo. No entanto, eu tenho como selecionar essas duas paredes e clicar em adição de componentes. E aí ela faz o arremate da parede e ela entende que uma parede está dentro da outra. Eu adicionei a uma delas a outra. Então, se eu for abrir aqui a estrutura da minha parede, eu vejo que tem uma linha, que é essa linha aqui, e eu tenho essa parede aqui, que foi adicionada a esta parede. Essa parede, por sua vez, foi construída a partir dessa linha aqui. Então, vejam que essa parede está com 10, e se eu trocar aqui, ela mantém seus parâmetros, e essa daqui, que é a geral, está com 30. E se eu trocar aqui, ela também mantém os parâmetros, fazendo esse arremate. É possível também mesclar paredes. Então, se eu tiver uma parede aqui e outra parede aqui, eu posso, selecionando as duas, eu venho aqui em utilidades, mesclar paredes. Elas viram uma única parede. Se eu abrir a parede aqui, eu vejo que as linhas dela mesclaram. Então, se eu desligar aqui, as paredes estão com as duas linhas mescladas. Porém, isso dificulta a minha edição futura. Diferenças entre mesclar e adicionar paredes. É basicamente a diferença que eu mostrei aqui. Enquanto que eu adicionar uma parede a outra, eu mantenho as características, ou seja, se essa parede for mais baixa, por exemplo, com 2 metros, eu consigo manter essas características individuais, e aqui eu já não tenho mais, porque elas são um único elemento mesclado. Se eu editar aqui, tudo vai ser editado junto, de forma junta, né? O FreeCAD ainda permite que eu faça qualquer elemento se transformar em parede. Então, se eu tiver, por exemplo, vou criar aqui um sketch. Vou botar uma vista diferente e vou criar um sketch. Vou colocar o ângulo dele. Quarenta e cinco, 150. Posso botar aqui. E eu vou criar uma extrusão desse elemento. Uma extrusão de 15 centímetros. E aí, a partir disso, eu seleciono a extrusão, né, o objeto que a gente acabou de criar, e clico no ícone de parede. Ele vai transformar este objeto numa parede. Apesar de ter esses parâmetros aqui, eles não vão funcionar. Se eu clicar em 1 metro aqui, não vai
mudar nada. Se eu trocar aqui de esquerda para direita, não vai mudar nada, porque a gente criou um volume e essa parede está associada ao volume e não mais à linha. Então ela continua com a classificação de parede aqui nos atributos IFC dela, como as outras, né? Também. Porém, ela é uma parede com uma forma que a gente definiu diferente, né? A forma dela vai ser a forma que a gente atribuiu ao objeto estudado.